Saudações, amigos do primeiro conceito. Como nós estamos discutindo a questão do terceiro setor, do desenvolvimento do terceiro setor, então nós achamos que seria muito útil discutir a questão do Estado, certo? E para nós fazermos isso agora, nós vamos trabalhar com três teóricos que, digamos assim, discutem o surgimento do Estado, e são três teóricos contratualistas que pertencem a uma escola que nós costumamos definir como escola justnaturalista. Inclusive, esse conceito de justnaturalismo você encontra em um livro do Norberto Bobbio, que, se eu não me engano, o título do livro é Estado e Sociedade na Filosofia Política Moderna. É muito bom se você puder ler esse livro, ter acesso a ele, né? É um livro muito esclarecedor para quem gosta de trabalhar com filosofia política, com teoria política de um modo geral. Então vamos lá. Nosso primeiro teórico é o Thomas Hobbes, tá? Por que é o Thomas Hobbes? Por exemplo, muita gente gosta de dizer que a discussão sobre o Estado começa com Maquiavel, tá? O que nós estamos percebendo, né, hoje é que o Maquiavel ele não seria necessariamente um teórico do Estado. O Maquiavel ele não discute o surgimento do Estado. O Maquiavel está sendo considerado muito mais um teórico da força, né? Quem discute o surgimento do Estado, quem se propõe a discutir a origem do Estado de uma forma, digamos assim, um pouco mais racional, é o Hobbes. Tá? Então, o que o Hobbes fala para nós? Como é que o Hobbes ele tenta explicar o surgimento do Estado para nós? Segundo o Hobbes, antes do surgimento do Estado, nós vivíamos dentro de uma sociedade em que cada um poderia fazer o que quisesse, né? Ele denomina esse período de estado de natureza, que precede a formação da sociedade civil. No estado de natureza, como eu não tenho a figura do Estado com E maiúsculo, como eu não tenho leis pré-estabelecidas, nós desfrutamos de uma liberdade sem nenhum tipo de restrição. E aí é que está o grande problema. Como não há o Estado, como não há leis, nós somos iguais, né? Porque a natureza só estabeleceu para nós diferenças físicas, mas não estabeleceu diferenças sociais, diferenças de direitos. Então, como nós somos iguais, nós temos os mesmos direitos. E por isso nós muitas vezes brigamos pela mesma coisa, certo? Nesse estado de natureza em que não há leis, em que não há regras, em que não há limites para a nossa liberdade, nós vivemos um estado de guerra total, segundo Thomas Hobbes. Então, essa guerra total, ela pode levar a raça humana à extinção. Lembrando que, segundo Hobbes, todos os outros animais que existem, eles têm seus predadores naturais. Nós somos o único animal que não temos um predador natural. Ou melhor, o nosso predador somos nós mesmos. Por isso, Hobbes ele trabalha com aquela frase, com aquela máxima de que o homem é o lobo do homem. O único animal que coloca em risco a raça humana é o próprio ser humano. Então, esse medo, né, essa condição de guerra total, esse medo de uma morte violenta, essa necessidade de preservação da vida é que vai nos levar a estabelecer um contrato social, a estabelecer um pacto. Por meio desse contrato, por meio desse pacto, nós abrimos mão dessa nossa liberdade irrestrita e nós escolhemos alguém ou uma assembleia de homens que deverá nos governar. Essas pessoas, elas vão constituir o que nós chamamos de Estado. Elas vão estabelecer as leis que vão impor limites à nossa liberdade e vão garantir, digamos assim, a nossa sobrevivência, que vão proteger a nossa integridade física e vão permitir a perpetuação da espécie. Para o Hobbes, o Estado é uma entidade que deverá nos proteger, de uma certa forma, nos proteger de nós mesmos, certo? Eu tenho que lembrar que o Thomas Hobbes é um filósofo do século XVII. Então, o modelo de Estado que ele defende é o modelo daquilo que nós costumamos chamar de monarquias absolutas. Tudo bem? Ainda no século XVII, já quase chegando no século XVIII, eu tenho John Locke. O John Locke vai ser um outro teórico contratualista, só que o John Locke ele vai lançar uma outra proposta, ele vai lançar uma outra visão. Ele defende a ideia de que o Estado nasce de um contrato social, mas para o John Locke, o Estado ele não pode ser um Estado que controle tudo. O Estado ele existe para garantir para nós os nossos direitos naturais, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Essa é a função do Estado. O Estado seria uma espécie de um árbitro imparcial que iria proteger esses nossos direitos. O John Locke, por exemplo, já fala na questão de liberdade religiosa e outras coisas mais. Inclusive defende a ideia de direito à rebelião. É algo que é bem interessante quando a gente vai, né, dar uma estudada no John Locke, principalmente lá no seu segundo tratado sobre o governo civil. Tudo bem? E um terceiro filósofo contratualista é o Jean-Jacques Rousseau,
que, vez por outra, nós também comentamos aqui. O Rousseau, ele é um contratualista, mas ele é um contratualista um pouco diferente. Segundo Rousseau, a nossa passagem da sociedade, a nossa passagem do estado de natureza para a sociedade civil não se dá por meio de um contrato social, mas ela se dá por meio da criação da propriedade privada. A partir do momento em que nós criamos a propriedade privada, nós saímos do estado de natureza, onde nós todos éramos iguais e vivíamos, digamos assim, de uma forma fraterna, né? Vivíamos numa espécie de, como é que eu poderia dizer? Numa sociedade em que nós éramos puros, tá? E nós entramos então na sociedade civil. Para o Rousseau, a guerra generalizada que o Hobbes identifica no estado de natureza, ela existe na sociedade civil, que é uma sociedade desigual, que é uma sociedade marcada pela violência. O que nós precisamos fazer? Segundo Rousseau, nós precisamos agora sim estabelecer um contrato social para sairmos da sociedade civil e entrarmos na democracia. A proposta de democracia pensada pelo Rousseau não é só uma democracia formal, certo? Ele propõe uma democracia direta e uma democracia que possa abranger questões sociais, como, por exemplo, reformas sociais que garantam às pessoas mais pobres o acesso à terra, certo? Então, quando nós pensarmos a questão do terceiro setor, pensarmos o terceiro setor dentro das questões relacionadas às desigualdades do sistema capitalista e também relacionadas às questões de, digamos assim, onde o Estado não chega, tá? Quais são as pessoas que o Estado não consegue assistir, é interessante que nós possamos pensar, possamos lembrar, possamos pelo menos dar uma olhadinha nesses teóricos do Estado, os caras que discutem a construção do Estado moderno. Espero que nós tenhamos contribuído com você. O professor Nelson está voltando aí para trazer para vocês mais algumas dicas importantes sobre essa questão. Muito obrigado, gente.